E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Flores e no vídeo de hoje a gente preparou dois moodboards diferentes para o mesmo home office. Se você quiser conferir, vem comigo e roda a vinheta. Para você que não está familiarizado com o termo moodboard, né, na realidade o que ele seria? Seria o fato da gente pegar todos os acabamentos presentes no ambiente, colocá-los numa mesa e ver as composições e as combinações para ver se vai ficar tudo de uma forma mais harmônica, né? Então não é só pegar, por exemplo, e combinar dois MDFs, não. É pegar, combinar o MDF, é combinar com o tapete, com o piso, com a decoração, com o tampo da mesa, com uma estrutura metálica se tiver, com a cor da cadeira. Então assim, a gente vai pegar todos os elementos que vão estar ali dentro, né, do ambiente, colocar aqui na mesa pra gente ver se vai ficar tudo de uma maneira bacana e harmônica, tá certo? Então assim, a ideia desse vídeo, na realidade, a gente pegou, né, o gancho desses últimos vídeos que a gente fez sobre combinações de MDF, inclusive eu vou até deixar aqui no card acima essa playlist, que os nossos 3 últimos vídeos aqui no canal foi sobre isso e da nossa coleção nova, né, de 2021 e 2022. Então tá sensacional, caso você perdeu, eu recomendo você dar uma olhada nesse vídeo que tá muito bacana. Mas agora voltando aqui, então assim, a gente tá aqui com um cliente mesmo que pediu pra gente estar montando um projeto de um home office para casa dele, tá? Então a gente não vai trazer o projeto em si ainda, porque ainda não foi executado, não foi fechado, mas caso venha a dar certo, a gente traz aqui para vocês também. Mas a ideia é a gente conversar um pouco sobre essas combinações, eu quero saber a opinião de vocês, por isso que a gente preparou duas combinações. Uma combinação um pouco mais despojada, uma coisa um pouco mais leve, e uma segunda opção, uma coisa um pouco mais sofisticada, mais elegante, um pouco mais sóbria, entendeu? Então a gente vai montar esses dois moodboards para você ter uma ideia de como vai ficar. O ambiente, na realidade, ele acaba sendo um ambiente quadrado, de onde ele tem 4x4 praticamente, né, arredondando um pouco aqui as medidas, 4x4, tá? A porta, ela fica aqui nesse canto, né, de entrada ao ambiente, onde dá acesso ao corredor da área ali íntima da casa do cliente, tá? E de um lado aqui ele tem uma janela muito grande de fora a fora, onde a janela ela fica recuada 60 centímetros de um lado e 70 centímetros do outro, tá? Então ela tá praticamente também centralizada e de fora a fora desse ambiente grande, e do outro lado ali onde vai ser o corredor, né, de entrada, ele não vai querer trabalhar nenhum tipo de móvel. Então o que a gente vai planejar para esse cliente? Jogar um móvel alto, né, como se fosse uma estante com partes abertas e partes fechadas no fundo da parede, né, para quem entrar no ambiente já ver primeiro essa estante toda ela bem bonita. A mesa que a gente está planejando, ela vai ficar uma mesa solta no meio do ambiente também, entendeu? Então vai dar uma sensação assim de muita imponência para dentro do ambiente, vai ficar muito legal. Essa é só uma ideia para vocês entenderem como que vai ficar a disposição do ambiente. E agora vamos aqui montar o nosso moodboard. A primeira opção, como eu comentei anteriormente, seria uma opção mais despojada, uma coisa mais leve, tá? Então o que a gente está preparando para esse nosso cliente? Vamos lá. Primeiro vamos começar pelo piso. Então o piso, a gente vai trabalhar num piso madeirado, né, assim, um piso vinílico, né, vocês podem ver que ele é bem fininho, então ele é um piso vinílico, madeirado. E como a ideia é deixar os móveis um pouco mais claro, de tom médio para claro, a gente vai escolher um madeirado um pouco mais escuro para o piso, tá? Então a gente vai estar trabalhando com esse vinílico mais escuro. Uma coisa que eu acho muito legal, assim, que eu acho que valoriza muito o projeto, embaixo dessa mesa, como a mesa ela vai estar centralizada no ambiente, colocar um tapete, entendeu? Para aquecer um pouco mais o ambiente, né, onde a pessoa vai estar trabalhando, mas também ele vai dar um efeito de destaque para a mesa muito grande, porque o piso, como eu falei, a gente vai escolher o piso mais um pouco mais escuro. Porém, o tapete que a gente vai estar colocando é uma opção, né, de um tapete mais claro. Aqui a gente está trabalhando um tapete com formas geométricas, tá? Mas assim, isso aqui é só uma ideia. Mas aqui eu queria mais chamar atenção pelo tom e a altura dele, que é uma altura bem baixa. Então é um tapete bem baixinho, onde a cadeira vai conseguir rodar, né? A rodinha da cadeira vai conseguir ficar super tranquilo aqui sobre ele. Agora a gente vai entrar nessa opção que a gente separou aqui para vocês dos móveis. Como o cliente ele quer uma opção mais despojado, uma coisa mais leve, a gente vai usar os nossos móveis num tom base Gentani
e crema, tá? Então ele vai ser essa combinação, o crema, né, que é um tom bem clarinho, um off-white num tom liso, e o Gentani, que ele é um tom médio, como se fosse um bege mais acinzentado. Então vai ficar uma composição muito bonita também dos móveis, né, dessa estante que vai ficar atrás da mesa. Eu, Fernando, também dei a sugestão de trabalhar com o tampo dessa mesa, como ela é uma mesa solta, numa pedra sintética, imitando um marmorizado. Só que o marmorizado também puxando para o bege, porque é a paleta na qual a gente vai estar seguindo, entendeu? Então a gente pensou em fazer a sugestão dessa pedra como tampo, para ficar uma coisa bem bacana. E o que eu também achei que vai ficar muito elegante, né, vai ser considerar o pé dessa mesa num metalon, né, numa estrutura metálica. Se você até não tem também familiaridade com esse termo metalon, a gente já fez um vídeo muito legal explicando o que é o metalon. Eu vou até deixar aqui no card acima, tá, para você dar uma olhadinha. Então, fazendo o metalon no metalizado chumbo, tá? Então eu acho que vai dar um toque muito legal, mas também no móvel planejado atrás, para não ficar apenas móveis, assim, para ficar uma coisa, para não carregar muito, que não é a ideia dessa opção de moodboard, a gente também vai dar a sugestão desse vidro, que é um vidro neutro discreto aqui do nosso catálogo de vidros, tá? Ele acaba sendo um sobretom do crema e vai ficar uma composição muito bonita para algumas portas, né, nessa parte fechada, para também não carregar muito. O vidro, né, bacana em instantes assim, que ele acaba quebrando um pouco, né, o MDF, essa textura sólida do MDF. Então ele traz um pouco de reflexo e ajuda um pouco mais a assim, ampliar um pouco mais o ambiente, a clarear um pouco mais, então isso também vai ficar um elemento muito bacana. E também, né, para agora a gente entendendo a base de móvel e piso, eu, Fernando, também assim, dei a sugestão de trabalhar com a cadeira principal nesse tom, assim como se fosse um café, né, um marrom bem escuro, bem sóbrio, quase pro preto, entendeu? Porque como toda a paleta tá puxando para a paleta do marrom, até poderia ser trabalhado preto, mas eu acredito que esse marrom vai ficar muito bacana e eu acho que ele vai entrar também muito bem com toda essa composição que a gente está fazendo. E agora, né, para a gente entender também como ficou essa nossa base, vai ser importante a gente também levar em consideração os outros elementos que vão estar dentro do escritório. Parece que é uma coisa bem besta, mas, por exemplo, as canetas que vão ser colocadas, né, por exemplo, no porta-caneta, nesse porta-lápis, né, então assim, também ele tem que ser condizente. Como aqui a ideia, né, seria trabalhar com um projeto um pouco mais despojado, né, uma coisa um pouco mais informal, a gente até fez essa combinação dessas canetas também um pouco mais despojadas, e toda a decoração também pode ser considerado de uma maneira assim um pouco mais despojada, né? Então, por exemplo, trabalhar com plantas, com cachepôs assim também nessa pegada do marrom, mas um pouco mais por escuro. Aqui, por exemplo, tá parecendo como se fosse um cortem, você entendeu? Com partes um pouco mais desgastadas, isso aqui é um pouco mais rústico, mas também fica muito interessante. E entrar com algumas outras decorações. Aqui no caso, né, eu tô dando a sugestão de uma estátua da Torre Eiffel, né? Mas assim, essa combinação vai ficar muito interessante. Antes da gente entrar nessa segunda proposta de moodboard que a gente já preparou para vocês, acho que vocês já estão tendo um spoilerzinho aqui, né? Eu já queria pedir o seu like, viu? Que isso é muito importante para nós, ajuda muito a divulgação do nosso conteúdo e a recomendação do nosso vídeo para outras pessoas, viu? Então, muito obrigado, não tem custo nenhum para vocês e vocês sempre nos ajudam. Bom, agora a gente vai partir para esse nosso segundo moodboard que a gente preparou aqui para vocês, tá? Que é o seguinte, como a pegada dele é para ser uma coisa um pouco mais sóbria, um pouco mais elegante, né? A gente acabou preparando aqui para vocês como se fosse o inverso desse primeiro. A gente escureceu um pouco mais o piso e clareou um pouco mais o móvel, e nessa opção a gente vai fazer, como eu falei, o inverso, a gente vai clarear um pouco mais o piso e escurecer o móvel. Por isso que a opção que a gente separou para o piso também é um piso vinílico, tá? Só que é um piso vinílico mais puxando para o claro. Para quem entrar no ambiente, ele vê um piso mais claro e isso ajudar a não carregar muito o ambiente, porque os outros elementos, como você vai ver aqui, vai ser um pouco mais escuro. Então, a gente preparou dessa maneira. E da mesma forma com que eu falei no nosso último moodboard, eu em particular gosto muito, né, de deixar um tapete embaixo da mesa. Então, aqui a gente separou também um tapete um pouco mais escuro, né, como se fosse um cinza um pouco mais escuro. Aqui ele tem até alguns desenhos uns desenhos geométricos que ficam muito
bonitos também, tá? E esse relevo não é tão alto, então também a cadeira vai conseguir assim, ser movimentada aqui em cima sem grandes dificuldades. Agora, em relação aos móveis, o que a gente preparou? A gente preparou a cor safira e também a cor Gintane. O Gintane também foi utilizado nesse nosso primeiro moodboard e ele vai se manter aqui. O Safira, que ele é um tom mais azulado, né? Então ele vai dar uma elegância muito grande para esse ambiente, tá? E o Gintane, ele vai dar um contraponto para não pesar muito. Então esse Gintane, né, como ele é um bege um pouco mais acinzentado, ele vai ser um contraponto muito interessante tanto para a paleta do cinza quanto pro do bege, entendeu? A gente vai acabar ficando um pouco mais na paleta do cinza, mas se quiser ter algum outro elemento no bege, como por exemplo o piso, ele vai ser esse elo que vai ligar, então vai ser uma opção muito interessante também. E da mesma forma com que a gente acabou considerando um vidro, né, para combinar com o móvel planejado, aqui também a gente está considerando um vidro, o cinza mineral do nosso catálogo de vidro, que ele acaba fazendo uma composição muito legal com o safira. O bom da gente estar considerando um vidro é porque ele quebra um pouco, né, esse azul sólido, né, esse azul assim opaco, né, que tem o safira, e ele acaba dando uma leveza, dá um reflexo maior para o ambiente e acaba ajudando a quebrar um pouco como se fosse esse ambiente um pouco mais escuro. Então a gente também vai considerar esse vidro no nosso moodboard. E agora, para o tampo da mesa, o que o Fernando sugeri para esse cliente? Tá trabalhando também com uma pedra sintética, tá? Só que ela escura, porque ele queria uma opção mais sóbria, né? Então uma pedra mais escura vai dar essa pegada mais sóbria que ele tanto queria. Então a gente vai fazer a sugestão de uma pedra também marmorizada, só que um marmorizado mais escuro, com veios mais clarinhos, tá? E para a estrutura, né, que vai sustentar esse tampo de pedra, a gente pensou em também fazer em metalon, seguindo, né, a primeira opção, só que tá trabalhando com o metalizado prata, entendeu? Que vai dar uma clareada um pouco em relação ao tampo aqui. Tá? Então a gente também vai considerar o metalizado prata na estrutura metálica para que o cliente ele consiga ter uma leveza um pouco maior, tá bom? E agora, né, o que a gente preparou para a cadeira? Uma cadeira em couro, né, em couro também, agora só que o couro puxando um pouco mais para o preto, porque eu acho que isso também vai valorizar muito. E todos os elementos que vão estar ali presentes também no ambiente, também pode estar puxando para o preto, né? Como por exemplo as canetas, né? Aí sim, como essa é uma opção de mais puxando para uma coisa mais elegante, mais sóbria, as canetas elas podem sim ter uma pegada um pouco mais também requintado, isso acaba também valorizando. E em relação às decorações, que o cliente ele vai ter uma liberdade muito grande. Ele pode, por exemplo, trabalhar com alguns arranjos mais claros, entendeu? Que eu acho que isso vai acabar dando um contraponto muito legal para esse tipo de composição. Mas também, se ele quiser fazer alguns contrapontos com decorações mais escuras, também vai ficar muito interessante. E aí, gostaram dessa nossa segunda opção de moodboard? O que vocês acharam? E agora eu também vou pedir aqui para minha editora colocar na tela as duas opções para vocês darem uma olhada. Tanto a opção 1, que é a mais clara, né, um pouco mais despojada, quanto a opção 2, que é uma opção um pouco mais sóbria, mais elegante, para vocês verem a diferença entre ambas. E eu, Fernando, gostaria de pedir em especial para que você coloque nos comentários aqui embaixo qual dessas duas opções você gostou mais. Se você gosta de uma coisa um pouco mais sóbria ou prefere uma coisa um pouco mais despojada. E fala aí se vocês gostaram dessa composição que a gente preparou para vocês. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, viu? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do formato do vídeo de hoje, né, trazendo moodboards, composições não só de MDF, mas de outros elementos dentro do ambiente, deixa aqui embaixo, viu? Que dependendo se vocês gostarem e quiserem, a gente prepara mais e mais conteúdos como esse também aqui para você, viu? E também nos acompanhe nas nossas outras redes sociais, Facebook, Pinterest, o nosso Instagram que está sensacional, viu? Lá tem muito conteúdo exclusivo. Lá também quem nos acompanha vai ter acesso a alguns conteúdos antecipados. Por exemplo, esse moodboard aqui, nessa opção um pouco mais sóbria, já estava lá no nosso Instagram, viu? Na semana passada. Então a gente hoje está trazendo uma explicação desse moodboard que está muito legal. Então lá você vai conseguir ter acesso a conteúdos um pouco diferentes do que a gente traz aqui no canal para você também, viu? Então nos acompanhe. Bom, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.